Vamos lá, então. Na página 11, vocês têm aí a competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Na 12, nós temos o que isso envolve, né? Nós temos os itens todos desses requisitos, né, de ordem textual, como vocês podem ver. Então, o aluno não poderá apresentar marcas de oralidade, de registro informal. Ele deve apresentar um vocabulário bastante preciso, né? E deve obedecer às regras de concordância, de regência, de pontuação, de flexão de nomes e verbos, colocação de pronomes, a grafia das palavras, né? E a translineação, que é a divisão silábica. Tudo bem? Então, esses aspectos são imprescindíveis nós pontuarmos aqui. Por quê? Porque nós vamos depois aprender a atribuir os pontos. E esses pontos, vocês podem ver no guia, na página 12, aí em caixa alaranjada, 200 pontos para quê? Para aquele que demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal. Então, não há desvios gramaticais, né? Não há desvios, a não ser assim um caso único, né? Aí diz, desvios gramaticais ou de convenções escritas serão aceitos somente como excepcionalidade, né? E quando não caracterizem reincidência. Então, um caso apenas, né, de problema com acento grave ou com um caso de ortografia é irrelevante, um caso, né? Não reincidente, portanto. 160 pontos vocês vão atribuir ao aluno que demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e da escolha de registro, com poucos desvios. E assim sucessivamente. Vocês podem verificar aí, já partindo para a página 13, né, que a pontuação cai à medida que há mais desvios da modalidade padrão. Tudo bem? Nós não vamos aqui repassar ponto a ponto, porque vocês têm o guia e, por certo, já o estudaram. É apenas uma forma de nós recapitularmos como que esses pontos vão deixando de ser atribuídos em razão justamente da maior ou menor habilidade com a língua, com o domínio da língua portuguesa. Ok? A ponto de chegar a 40 pontos ou 0, se ele demonstrar desconhecimento dessa modalidade escrita formal da língua. Tudo bem? Passamos então para a competência 2. Vocês podem ver aí que ela diz respeito à aplicação de conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, né, desde que esteja dentro da modalidade dissertativa argumentativa em prosa. Quer dizer, o aluno precisa recorrer a conhecimentos de outras áreas, de outras disciplinas, né? E esses conhecimentos precisam vir através de declarações, de relações causais, né? Através de uma conclusão, através de definições, etc. Né? E vocês podem ver aí uma lista já partindo para a página 14, né, dos aspectos que isso envolve. Né? Ele não deverá copiar trechos motivadores, por exemplo. Né? Por quê? A cópia desses trechos dos textos motivadores vai o quê? Caracterizar não ineditismo. E aí haverá um desconto. Né? Portanto, ele ocupará espaço na redação, sendo que ele pode chegar a produzir até 30 linhas, né? E isso já seria um complicador, ficar copiando esses textos motivadores sem critério
nenhum. Outra questão importante que eu salientaria diz respeito a refletir sobre o tema proposto para decidir como abordá-lo, qual será seu ponto de vista. Às vezes é preciso ler 2, 3, 4 vezes a proposta, sublinhar as palavras-chave, entender, não é, o encaminhamento que deverá ser dado a esta argumentação. Não é? Fazer um esquema de ideias, não é, no rascunho para ver o que deverá realmente ser o pressuposto, o ponto de partida. Não é? Elencar aqueles argumentos que serão razoáveis, que serão os melhores na sustentação do ponto de vista. E vocês podem ver aí, olha só, o item G. Cada parágrafo deve desenvolver um tópico frasal. O que é o tópico frasal? É a cabeça do parágrafo, é aquela declaração que será desenvolvida ao longo do parágrafo e que terá um fechamento, não necessariamente uma conclusão, mas um fechamento. Então, é preciso que esse tópico frasal, essa cabeça de parágrafo, essa declaração inicial que será desenvolvida no parágrafo, esteja bem redigida. Outro aspecto importante aqui seria a questão da coerência do fio condutor, não é, que é o item H. Há um fio condutor que perpassa todo o texto do aluno, não é, desde a introdução até a conclusão. Outro aspecto importante também é esse I, não é, com relação a essas informações, não é? O nível de informatividade que as redações têm trazido, as redações dos candidatos têm trazido, tem sido um pouco baixo. Então, é importante que você, professor de História, de Geografia, né, de Sociologia, participe, né, das discussões, dos temas definidos em conjunto com o professor de redação. Auxilie o professor de redação trazendo informações da sua área, conhecimento da sua área, né, para que esse aluno tenha condições justamente de relacionar o seu conhecimento de mundo com o conhecimento específico da área na redação que deverá escrever. Outro aspecto importante a salientar é a originalidade no desenvolvimento do tema proposto. Há muito clichê, há muito chavão, né, sendo repetido por aí. Os alunos precisam ser alertados para essa importância da originalidade, sem a fuga do tema, né? Sem tangenciar o tema. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso na outra competência. E diz aqui a letra H, manter-se dentro dos limites do tema proposto, não perder o foco, né? E como nós dissemos, a fuga, na verdade, é é o primeiro, diríamos, o primeiro motivo que tem levado os estudantes a zerar na redação do Enem. Vocês vão ver as estatísticas depois. Mais de 400 mil redações anuladas por fuga ao tema. Nós estávamos, então, comentando sobre a competência. Cada uma delas, então, valeria 200 pontos, não é? Só relembrando. Vamos, então, à competência 3, que seria selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. E aí é fundamental que o aluno tenha noções, né, exatas do que seria coesão e coerência. Né? E principalmente a questão da coerência, por quê? Vocês podem ver aí na página 18, né, que é a coerência que vai amarrar, né, e dar sentido àquela argumentação dele. Né? Então, ele precisa relacionar as partes do texto,
respeitar a progressão temática, não é? Adequada ao desenvolvimento do tema, dar uma ordem lógica a essas ideias, não é? E fazer este ajuste de processamento do texto, não é? Ele deve até mesmo questionar, não é? Um posicionamento de um especialista ou apresentar um argumento contrário, não é? Vocês podem ver aí no resuminho do que é coerência, a apresentação clara da tese, seleção dos argumentos pertinentes, né, que a sustentam, encadeamento das ideias, né, congruência entre as informações do texto e a realidade, e a precisão vocabular. Tudo bem? Novamente, a questão da pontuação, de 0 a 200 pontos, né? Lembrando que este avaliador que vai pontuar, ele precisa, vocês podem verificar aí, estar atento para esses 40 pontos entre uma atribuição de nota e a seguinte, a do nível seguinte posterior ou a do nível seguinte inferior, ok? Então, por exemplo, 160 pontos aí para essa questão, para essa habilidade, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma organizada com indícios de autoria em defesa de um ponto de vista. Então, olha a diferença para os 120 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema limitados aos argumentos dos textos motivadores e pouco organizados. Então, há uma diferença entre indícios de autoria e argumentos e fatos limitados, né, aos textos motivadores. Então, é importante que esse avaliador tenha experiência de leitura, de atribuição de pontos, para que ele não cometa uma injustiça, né, e perceba esta diferença de 40 pontos entre os 160 e os 120, por esse quesito aí de indícios de autoria ou limitados aos argumentos dos textos motivadores. Então, nós chamamos a atenção dos professores para esta pontuação criteriosa das competências, ok? Vamos à competência 4, que seria demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Passemos, então, à página 20, rapidamente, para visualizarmos os itens que os avaliadores do Enem entendem como encadeamento textual. Vocês podem ver aí que há basicamente 3 elementos, não é? Há o quê? A estruturação dos parágrafos, não é? Então, é preciso que haja uma progressão, não é? Uma relação de causa e consequência, ou por exemplificação, ou por comparação, ou por detalhamento, né? Essa articulação tem que estar visível, ok? E você, avaliador, professor, corretor, precisa atribuir uma nota distintiva a esses elementos. Na estruturação dos períodos, né? Algo similar. Períodos formados por 2 ou mais orações, períodos muito extensos ou curtos, períodos só formados por orações coordenadas, não é? Ou orações simples, não é? Seria um complicador. É importante que o professor, não é? Note, avaliador, note se há essas relações de temporalidade, não é? De conclusão, de contradição, o uso dos operadores argumentativos, não é? Até um cuidado no estilo ao preferir um operador, não é? Como mas, em lugar do contudo, por exemplo, não é? Há casos em que o aluno recebe orientação lá na sala de aula para usar com maior frequência o mas e o porém e evitar o contudo, o no entanto, por serem operadores de oposição mais longos, ocupando assim um espaço maior da folha, né?
A questão da referenciação, né? Referenciar pessoas, coisas, lugares, fatos, né? Retomá-los usando técnicas diferentes, né? Nomes completos, retomar por sobrenome, pelo cargo, pelos pronomes pessoais, né? Os lugares, retomar por advérbios de lugar, né? E por aí vai. Então, esse processo de referenciação, de coesão referencial e também a diversidade no uso de sinônimos, né? De palavras abrangentes, que são os hiperônimos, esse domínio do emprego de palavras específicas e gerais, né? Por exemplo, termômetro, mas também instrumento, né? Maçã, que é a palavra específica, hipônima, mas também fruta, que é hiperonímia, médico, né? E depois profissão. Então, esse trânsito entre palavras específicas e gerais, esse emprego de palavras sínteses, né? De retomada, de pronomes indefinidos, esse controle de domínio, ele será avaliado neste item aqui. E eles fazem algumas recomendações, vocês verão depois essas recomendações. Por questão de tempo, nós não vamos ler as recomendações aí. Apenas chamaremos a sua atenção para o resuminho que está ao final. Não é? É um bom guia para o professor poder fazer com maior precisão essa pontuação, que vai de 0 a 200 pontos também, não é? Cuidado com as frases fragmentadas, né, que comprometem a estrutura lógico-gramatical. O professor precisa ficar atento, né, como avaliador, para saber dosar a nota ao aluno que está construindo um parágrafo, não é? Com uma progressão, e aquele que está apenas juntando frases soltas. Não é? Outra dica que aparece no resumo seria essa frase com apenas uma oração subordinada, sem oração principal, ou uma justaposição de períodos compostos com apenas um ponto final depois de 8, 9 linhas. Isso é muito comum em redações de candidatos, não é? Empregos equivocados de conectores, não é? Ele quer dar ideia de oposição, mas usa um conector causal. Ou quer dar a ideia de conclusão, mas usa um conector que indica tempo, não é? E também a repetição ou substituição inadequada de palavras, sem se valer desses recursos que nós já falamos, que seriam os pronomes, os advérbios, né? As palavras sinônimas, hiperônimas e hipônimas. Os artigos também. Então, é só um lembrete, por quê? Porque o professor precisa distinguir novamente aqueles 40 pontos que vão diferenciar um 80 de um 120 pontos. Né? E vocês podem ver aí. Né? Será que ele articula as partes do texto de forma mediana, né? De forma insuficiente ou de forma precária? Se for de forma mediana, ele será avaliado em 120 pontos nessa competência. Se for de forma insuficiente, a articulação das partes já seriam 80 pontos. E se for de forma precária, essa articulação de partes, 40 pontos. Então, professor, avaliador e corretor, fique atento. Né? Vamos então para a última competência, que seria elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Parece que esse tem sido realmente um problema para muitos alunos que vão quase que despreparados para o exame Enem. Mas vocês podem ver que nós deixamos ao final do PowerPoint uma sugestão específica de como elaborar proposta de intervenção para o problema abordado. Dicas
que candidatos que têm tirado 1000 pontos na redação têm dado o caso de um aluno que fez 3 redações sucessivamente e em 2 delas, candidatando-se a uma vaga à medicina, ele obteve a nota máxima, 1000 pontos. Então, ele justamente vem dar dicas de como elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado. O que ele fez durante a fase preparatória, né? Vale a pena abrir este link, que é a nossa sugestão, ao final do PowerPoint. Então, só observando aqui os itens ao final desta página 22 do guia, o seu texto, o texto do candidato, será avaliado com base na combinação dos seguintes critérios: presença de proposta, ausência de proposta, e proposta com detalhamento dos meios para sua realização, versus a proposta sem o detalhamento dos meios para sua realização. Só gostaríamos de chamar a atenção para um detalhe muito comum: conscientização da população, dos governos, não é o quê? Proposta de solução. Muitos alunos finalizam a sua proposta, a sua redação, dizendo que é importante que todos se conscientizem ou que os governantes se conscientizem. Conscientização não é proposta de solução, né? Assim como discussão. É importante discutir essas questões. Discussão não é proposta de solução. Então, alerte os seus alunos quanto a isso, ok? Novamente, vocês têm aí na página 23, para nós encerrarmos os comentários da pontuação, a distinção dos pontos 200, 160, 120, a forma como esta proposta de solução foi redigida. 200 pontos, ele elabora muito bem essa proposta de intervenção, de modo detalhado, né, relacionando ao tema, né, articulando a discussão desenvolvida no texto, e aí, se ele faz isso de modo que mediano, insuficiente, ou de forma precária, né? Ou então, sem mesmo apresentar a proposta de intervenção ou de solução. Ok? Chegando, então, a zerar neste caso. Muito bom. Fizemos este apanhado, um pouco, não é, prolongado, mas necessário, porque nós vamos discutir, então, uma proposta que o simulado desta semana, aplicado nas escolas adventistas, trouxe aos alunos.